Gostaria aí de estar convidando os nossos irmãos aí, mais uma vez, para poder abrir as vossas Bíblias aí no livro de Juízes, né, no capítulo de número 13. A epígrafe do texto, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia a qual os irmãos têm, a minha diz assim, a versão King James diz assim: a história de Sansão. Bendito seja o santo nome do Senhor. No versículo de número 1 em diante diz: os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe anunciou: tu és estéril e não tivestes filhos. Contudo, conceberá e dará à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, portanto, sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Parando para poder meditar um pouco nesta palavra, e não tem como deixar de fazer esse paralelo e de citar esta comparação, vemos que o Senhor, ele já tem, né, no Antigo Testamento, diversas mulheres, né, diversos exemplos de mulheres que não podiam ter filhos. Para quem não conhece um pouco da cultura judaica, a mulher que não podia ter filhos naquele tempo era tido como uma mulher de pouca sorte. Alguns eram mais perversos e diziam que aquelas mulheres que não podiam ter seus filhos, que eram estéreis, eram pessoas amaldiçoadas. Pessoas que carregavam sobre si um castigo. E por vezes eram humilhadas. E nós podemos ver isso, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, em quase todos os exemplos de mulheres estéreis na Bíblia, né? Começa pela mulher de Abraão. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus, ele se levantou, chamou Abraão, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, da terra dos caldeus. Entregou ali uma profecia, Deus mesmo entregou uma profecia para Abraão, dizendo que ele iria ser pai de uma grande nação. Trocou o nome de Abrão para Abraão, e o nome da sua esposa Sara, de Saraí para Sara. Sara, ela era também uma mulher estéril. Não suportando o peso da idade que agora já estava chegando, e ela continuava sem dar filhos, bendito e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ela começou a se sentir desesperada.
E diz a palavra do Senhor que aquela mulher toma a sua serva chamada Agar e entrega ao seu senhor, para que ela tenha o prazer, ao menos, de ver aquela sua serva conceber e ela aparar o seu filho em seus joelhos e tomar como seu. Diz a palavra do Senhor que naquele primeiro instante aquela ideia pareceu boa a Sara. Mas depois que Agar concebeu, bendito seja o santo nome do Senhor, que ela estava grávida, ela já queria sacudir o jugo de serva de sobre si. E já começava a desprezar a sua senhora. Eu creio que por muitas das vezes, lançando palavras de maldição, dizendo, quem sabe, comentando, e agora eu conjecturo, que Sara era uma mulher amaldiçoada por ser estéril. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Vemos também a história de Ana, que buscava na presença do Senhor por um filho. Ela implorava ao Senhor um filho. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Implorava a tal ponto que a sua alma estava terrivelmente angustiada. E ela já não conseguia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, formular uma oração. E ela, perante o altar do Senhor, perante a casa do Senhor, ela balbuciava, a ponto do sacerdote Eli a repreender, achando que aquela mulher estava embriagada. Diz a palavra do Senhor que Penina, a segunda mulher de seu marido, concebeu. E aquela mulher perseguia a Ana. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. A palavra do Senhor também nos relata sobre a história de Rebeca, aonde Isaac gostaria de alcançar do Senhor um filho. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas ele não conseguia, porque a sua esposa também era estéril. E ele então entra no longo período de oração para implorar ao Senhor Deus de Abraão filhos. Irmãos, se nós formos ver todas essas mulheres a qual eu acabei de citar, eram mulheres que, como a mãe de Sansão, também era estéril. Ser estéril naquele tempo, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, era o fim de um sonho. Uma mulher, para ser bem-sucedida na sociedade judaica, na antiguidade, eu creio que até hoje, quem não gostaria, quem se casa e não quer ter filhos? Quem constitui uma família e não almeja alcançar do Senhor filhos? Filhos é a conclusão, louvado e exaltado seja o santo nome do grande Deus de Israel. É a conclusão da família. Porque um homem, quando se junta a uma mulher, ainda não é uma família. É apenas um casal. Apenas um casal. A família se constitui quando este homem coabita com a sua esposa e ela dá a ele filhos. Ali se constitui uma família.
E a mulher de Manoá, não sei o que se passava sobre a cabeça, os pensamentos daquela mulher. Mas como toda mulher que se casa, ela almeja alcançar do Senhor a conclusão do seu casamento, a realização do seu sonho. Toda mulher que se entrega ao homem em casamento, ela deseja alcançar do Senhor filhos. Quem não se lembra da esposa de Jacó? Que pedia a Jacó filhos, de tão angustiada que aquela mulher, que também era estéril, estava, que ela falava ao seu senhor, ao seu marido: dai-me filhos, porque senão eu morro. O Senhor manda dizer para alguém nesta noite, baseado na profecia da palavra, que Ele não te esqueceu. A bênção a qual Ele te prometeu está gerando. Aquele sonho a qual você teve, que entregou nas mãos do Senhor, que o Senhor confirmou no seu coração, está gerando. Bendito seja o santo nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que aquela mulher olhava e Lia começou a conceber. E ela não alcançava graça aos olhos do Senhor para também conceber um filho de Jacó. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Ela via que a sua irmã Lia estava do lado, concretizando o seu sonho de família junto com o seu esposo Jacó. E ela não alcançava isso. Angustiada, desesperada, ela também pedia ao Senhor filhos, mas ela não concebia. Eu não sei o que se passava, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, sobre a vida da mulher de Manoá. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ela desejava alcançar do Senhor filhos. Mas quando essas mulheres escutaram, quem sabe de uma parteira, ou de um médico que elas possam ter consultado na época, ou até mesmo por constatação pessoal, de que elas eram estéril, o sonho de constituir uma família completa perante ao Senhor morreu com elas. E como tudo aquilo que nos é precioso, tanto como entes, tanto como sonhos, depois que morre, nós temos a nossa entrada forçada em um período de luto. E neste luto, por muitas das vezes nós ficamos amargos, nós ficamos tristes, não conseguimos glorificar ao Senhor da forma que Ele deve ser glorificado. Chegamos na igreja, não temos forças para poder louvar ao Senhor da mesma forma, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que Ana chegava perante a presença do Senhor, dentro do templo do Senhor, e não tinha força para poder clamar a Deus de todo o seu coração. E como Eli, existem pessoas dentro da igreja que ainda quer julgar a pessoa que está com a sua mente angustiada, com o seu coração amargurado, com a sua alma abatida.
e julgam aquela pessoa como se ela fosse relaxada na obra do Senhor, como se ela fosse uma pessoa fria, uma pessoa desinteressada pelas coisas de Deus, e não sabe que aquela pessoa está em um período de luto, porque a perca de um sonho nos traz o luto, nos traz a dor, consome a nossa alma. Uma mulher judaica, quando ela tinha certeza que ela era estéril, ela entrava em um período de luto, e nós podemos ver, porque a palavra de Deus fala que na vida de todas essas mulheres que eu citei, elas andavam tristes, elas andavam abatidas, da mesma forma que você tem andado. Você tem um sonho, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. E o Senhor me revela que você foi obrigado a ver este sonho morrer. E com muita dor você sepultou este sonho. Você o enterrou dentro da sua alma. E depois que isto aconteceu, a amargura de espírito nunca mais te deixou. Mas você se esquece, o Espírito Santo manda eu te lembrar nesta noite, que o tempo de realizar não é teu. Você sonha, meu irmão, minha irmã, mas quem dá a concretização deste sonho, quem faz com que esse sonho torne-se realidade, é o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Ele está aqui nesta noite falando contigo. Diz a palavra do Senhor que Sara, a mulher de Abraão, ela não tinha mais esperança. Tanto é que quando o anjo do Senhor, o anjo de Deus, desce para poder falar com Abraão, ele confirma a promessa na vida de Abraão e também confirma a promessa na vida de Sara. E ela, escutando aquilo, ela riu. Porque ela já era uma mulher, se eu não me engano, de 90 anos de idade. E o seu senhor já era um homem avançado. Abraão era mais velho do que Sara. O anjo chama aquela mulher para fora e pergunta a ela: por que riu? Você acha que Deus não tem poder para poder realizar o sonho a qual você já deu como perdido? Grandioso seja o santo nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é especialista em fazer sonhos que são considerados impossíveis tornar-se possível. Lembra quando José teve aquele sonho, oh glória a Deus, aleluia, de que ele estava em pé, as estrelas, o sol e a lua se dobravam perante ele. No decorrer da sua vida, ele foi jogado naquela cisterna. Daquela cisterna, ele foi levado como escravo para o Egito. Depois de ser levado como escravo para o Egito, foi comprado por Potifar. Da casa de Potifar, ele foi para a prisão. E quem sabe, quando o carcereiro fechou a porta atrás das costas de José, ele possa ter lembrado do sonho que teve e deparou-se com aquela realidade a qual ele enfrentava neste momento, que parecia impossível, intransponível. A concretização do seu sonho. Mas o Senhor foi fiel e fez com que o sonho de José se concretizasse. Daniel, depois de ter servido ao rei Nabucodonosor,
se levanta outro império, e os conselheiros daquele novo rei começam a lançar pedra de tropeço no caminho de Daniel, buscando oportunidade para poder matá-lo. Daniel é pego orando ao Senhor e não se dobra perante o decreto do novo rei. A pedra da cova dos leões é aberta e Daniel é lançado dentro daquele buraco com os leões. Quem sabe aqueles homens que lançaram Daniel ali dentro falou: agora o sonho dele acabou. Eu quero ver se o Senhor irá exaltar mais a Daniel de dentro das covas dos leões. Mas o seu Deus, o meu Deus, o Deus de Daniel guardou ele dentro da cova. Porque o nosso Deus é especialista em fazer sonhos que estão morrendo virarem realidade. Diz a palavra do Senhor, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor, que Isaac orava por Rebeca incessantemente. E Rebeca concebeu. Rebeca teve um filho, chamou de Isaac. Ou Rebeca teve 2 filhos, chamou de Esaú e Jacó. Jacó agora estava casado com Lia e a sua irmã. A mulher a qual Jacó amava era estéril. Aquela mulher pedia filho. E o estigma de sua família estava sobre ele agora, neste momento, porque 3 gerações de homens tiveram mulheres que não deram luzes aos seus filhos. Não deram filho, num primeiro momento, às suas esposas, com a profecia de que deles seriam puxado toda a nação de Israel. O Senhor faz com que esta mulher tenha um filho e ela coloca o nome dele de José. Os irmãos estão percebendo o contexto e a ligação desta palavra. Ainda que o seu sonho esteja morto, meu irmão e minha irmã, ainda que as expectativas clamem ao contrário, ainda que os seus inimigos se coloquem de pé diante de você e falem, você não irá alcançar isso. Mas a palavra do Senhor vem nos falar nesta noite que você serve a um Deus que tudo pode. Você serve a um Deus que é detentor de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Os pensamentos do seu Deus não podem ser impedidos. Você só não irá alcançar da parte do Senhor aquilo que não é para você alcançar. Mas se o Senhor aprove, se o Senhor está intimamente ligado a esta ideia a qual você teve, você pode ter certeza nesta noite que irá se realizar, por mais absurdo que seja. Por mais absurdo que seja o seu sonho, por mais grande que seja o seu sonho, é só confiar no Senhor. É só confiar no Senhor. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel, agora no livro de Juízes, estava ali, sendo oprimido pelos filisteus por 40 anos. 40 anos aqueles homens estavam sendo oprimidos ali pelos seus inimigos, sendo roubados, perseguidos, humilhados. E o diabo tripudiava do povo de Deus. Quem sabe por 40 anos aquele povo gritou: Senhor, envia alguém para poder nos ajudar. E como foi dito no começo do programa, o Senhor estava em silêncio. Oh, glória a Deus!
Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele te esqueceu. Às vezes Deus pode estar no silêncio para poder testar a sua fé. Porque é no silêncio de Deus que a nossa fé é testada e aperfeiçoada. Ana, no silêncio de Deus, correu até o templo para poder orar e pedir a Samuel. Bendito seja o santo nome do Senhor. Ela não murmurou. Ela balbuciava porque já estava cansada de orar. Da mesma forma que você dobra o joelho pela conversão dos seus filhos e pensa que o Senhor não está escutando as suas orações, mulher, Deus manda te dizer que a sua casa pertence a Ele. Deus manda dizer para ti que a promessa que Ele te fez no passado ainda está vigente nos dias de hoje. Através da profecia, da revelação profética da palavra de Deus, eu afirmo a você que o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está escutando a sua oração. Aquele povo estava buscando um libertador, mas durante 40 anos não veio. E Deus agora envia um anjo a uma mulher estéril. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Da onde não poderia sair uma criança. Porque o milagre de Deus é assim, igreja. O milagre de Deus não se cumpre da onde pode sair. Lembra de Moisés no deserto? O povo pedia água. A água não veio de um buraco no chão, mas ela veio de uma pedra seca, em cima de outro rochedo seco. Eu creio que Moisés, quando conduziu o povo de Israel até perante aquela pedra, muitos deles deveriam ter murmurado e falado: nós pedimos água a Moisés. Moisés parece que está doido, nos traz perante a uma pedreira, sem um filete de água, sem limo na base das pedras. Aleluia. Do lugar improvável, do lugar aonde eles olhavam e falavam: daí não pode sair água. Moisés está ficando doido. A sua bênção irá sair da onde lhe parece improvável. Porque o Deus que você serve, Ele gosta de trabalhar assim, no impossível. Naquilo que você olha e fala: Senhor, o meu sonho morreu. Parece que eu não vou ver ele se concretizar. O Senhor me leva de novo dentro da palavra e me manda perguntar para você: você lembra do profeta Eliseu? Quando ele chega até a velha sulamita, que também era estéril. Oh, glória andará, sui cantarás. E aquela mulher já não tinha mais expectativas de alcançar um filho do Senhor. Mas por obediência e por amor à obra de Deus, por ter feito aquele quarto para que o profeta viesse e se hospedasse dentro da sua casa, ela atraiu o olhar de Deus até aquele lugar. Porque aquele que hospeda um profeta, ele está hospedando dentro da sua casa ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O profeta Eliseu fala: tem alguma coisa que eu posso fazer por ti? Aquela mulher fala: eu tenho tudo. Eliseu olha e repara que não tem crianças dentro daquela casa.
Oh, glória a Deus. E profetiza um filho sobre a vida daquela mulher. E depois de 1 ano, aquela mulher estava com a criança em seus braços. Depois daquele período de tempo cumprido, aquela mulher estava com a criança em seus braços. Diz a palavra do Senhor que aquela criança nasceu. Com o tempo, veio um mal súbito sobre aquela criança e ela morreu. O sonho daquela mulher estava morto perante ela. Ela sai agoniada à procura do profeta Eliseu e todos que perguntam para ela no caminho, como você está? Ela olha e fala, tudo me vai bem. Ela não falava tudo me vai bem por ser leviana. Ela não falava tudo me vai bem por ser uma pessoa de espírito arrogante. Não, ela falava tudo me vai bem porque ela tinha confiança que aquele que concedeu o filho dela poderia trazê-lo de volta. Porque o seu Deus, Ele é especialista em trazer à vida aquele seu sonho que você sonhou de volta da sepultura. Certa feita eu me desviei da presença do Senhor. Eu tinha uma vontade, irmãos, de congregar, mas não tinha força. Me desviei, não, me afastei. Porque desviado da graça de Deus está o diabo. Nós, por nossas fraquezas, acabamos nos afastando do caminho, como o filho pródigo se afastou da casa do pai. E o diabo me acusava, irmãos, de uma forma tão violenta, que eu pensava que para mim não tinha mais salvação. Eu falo isso com sinceridade. E eu tinha um sonho, irmãos, de ser pastor. Eu tinha um sonho de ser pregador da palavra de Deus. E eu vi aquele sonho morrer e ser sepultado na minha frente. Glória a Deus, aleluia. Uma certa vez, embriagado, drogado, o Espírito Santo veio e falou comigo. E eu fui sincero com Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais forças. O Senhor sabe que eu vou para a igreja, mas não consigo sustentar os meus passos. E eu fui sincero, falei, Senhor, eu posso até ir, mas me ajuda. Me ajuda a permanecer na tua presença. Com um sonho morto e enterrado, sem perspectivas, sem alegria de vida. O Senhor me tirou do monturo. O Senhor levantou a minha cabeça, me tomou pela mão. E olha onde eu estou hoje. Pregando a palavra. Pela misericórdia do Senhor, recebendo revelações da palavra de Deus. Se o meu sonho se concretizou, igreja, o seu Deus também pode fazer com que o seu sonho retorne até você. Por 40 anos o povo de Israel clamou, sonhou com um libertador. E o Senhor escolheu a esposa de Manoá, uma mulher estéril, para poder revelar o seu grande poder, a sua glória e a sua tremenda misericórdia pelo povo de Israel. Diz a palavra do Senhor que Sansão nasceu sadio, forte. E cresceu o menino. O Espírito Santo se apoderou de Sansão.
E ele começou a livrar Israel dos filisteus. O Espírito Santo vai se apoderar deste teu sonho. E se for da vontade do Senhor, este teu sonho irá se concretizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz